1 Samuel, capítulo de número 1. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1. Aleluia. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Ele tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os dois sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos do sacerdote Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e a todas suas filhas. Porém a Ana dava uma porção excelente, porque a amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Diga comigo assim: o Senhor cerrou-lhe a madre, fechou a porta. Maravilha. Verso 9. Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, o sacerdote Eli observou a sua boca, porque Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, da minha aflição, tenho falado até agora. Então o sacerdote Eli respondeu: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Amém? Põe a mão à altura do seu coração. Vamos falar com o Senhor. Diga assim: Espírito Santo, fale comigo nessa noite. Me dê uma direção. Me consola, me exorta, me edifica. Em nome de Jesus, usa a vida do pastor Alex e fala comigo. Diga graças a Deus. Diga para esse irmão do seu lado assim: meu irmão, porta fechada é sinal de milagres. Você pode se assentar. Aleluia. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Ana era uma mulher de Deus, casada com um homem de Deus. Com o seu marido, Ana se casou como se casa a maioria das mulheres, e principalmente na sua época. Ana se casou com Eucana na expectativa de ser
mãe de muitos filhos. Porque na época de Ana era uma honra que a mulher ela tivesse filhos, principalmente homens, e em grande quantidade. E o casamento de Ana certamente foi pensado, idealizado, sonhado dessa forma. Porém, a Bíblia diz que quando Ana se casa, o tempo passa e Ana não gera filhos. E Ana se descobre estéril. E embora a Bíblia, nem tudo que a Bíblia registra significa que Deus aprova. Mas a Bíblia registra que Eucana tinha 2 mulheres. Não significa que a Bíblia aprova, a Bíblia registra. Paralelo à Bíblia, havia uma cultura e havia um código chamado Código de Hammurabi, que dava ao homem o direito de ter uma mulher, ou mais de uma mulher, quando a primeira esposa não gerava filhos. Então o fato é que a Bíblia registra que Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina era a mulher que Eucana amava. Ana era a mulher que Eucana amava. Mas Penina era a mulher que tinha filhos. E a Bíblia diz que eles iam ao templo, e todas as vezes que eles subiam ao templo, à casa do Senhor, a Penina irritava tanto Ana, que ela chorava e não comia. E não sei se você sabe, mas estar na casa de Deus, nesse tempo principalmente, era o tempo de oferecer sacrifícios. Os servos de Deus, eles ofereciam sacrifícios e eles participavam do sacrifício. Eles comiam dos sacrifícios que eram oferecidos. Era uma celebração. Mas a Bíblia diz que Ana só se entristecia. Todas as vezes que ia para a casa de Deus, a Bíblia diz que Penina irritava Ana, porque ela tinha filhos e filhas, e Ana não tinha. E o interessante, irmãos, é que Ana estava no plano eterno de Deus. Ana era uma mulher escolhida por Deus. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que quem fechou a porta para Ana foi o Senhor. Foi quem, igreja? O Senhor. A Bíblia diz assim, que o Senhor, a sua rival, a Penina, a provocava. E Ana se entristecia. E por que a provocava? Porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quem fechou a porta para que Ana não gerasse filhos, segundo a palavra de Deus, foi o próprio Deus. Agora, irmãos, sabe quem é Ana? Ana é a mulher que vai se tornar mãe, embora ela não soubesse, ninguém sabia. Ana é a mulher que vai se tornar mãe de um dos maiores profetas de Israel, chamado Samuel. Samuel vai ser um homem usado por Deus desde a sua meninice. Samuel, além de profeta, também se tornará juiz do povo da nação de Israel. Além de ser juiz e profeta, ele também terá um outro ministério, o ministério sacerdotal. Então ele será sacerdote, ele será juiz e ele será profeta. Além disso, no tempo de Ana, havia uma forma de governo, mas o povo vai escolher um governo alternativo. E o primeiro rei de Israel, escolhido pelo povo, a Bíblia diz que o nome dele é Saul. E um dia, Saul vai sair da sua casa para procurar as mulas do seu pai. E depois de 2 dias procurando as mulas do pai, e não encontrando, o auxiliar, o empregado da casa que estava junto de Saul, vai dizer assim para ele:
eu tenho aqui 2 moedas de prata. Vamos ao homem de Deus, porque ninguém ia ao homem de Deus sem fazer uma oferta. E Saul vai dizer assim: boa coisa dissestes, vamos ao homem de Deus. E sabe a casa de quem que ele vai? Na casa de Samuel. E quando Saul chegar na casa de Samuel, Samuel vai se antecipar, abrir a porta e dizer para ele: as mulas do seu pai já foram encontradas, mas você está aqui por outra razão. Você será ungido rei de Israel. O primeiro rei de Israel, quem vai ungir é o filho de Ana. Só que nesse tempo que nós lemos, ele ainda nem havia nascido, mas já havia uma promessa, um projeto. Samuel é aquele que vai ungir o segundo rei de Israel. O primeiro, Saul, é escolhido pelo povo, o segundo escolhido por Deus, segundo o coração de Deus, Davi. E quem vai ungir o segundo rei? Samuel. Então diga comigo: Samuel tem que nascer. Samuel tem que nascer, porém a mãe de Samuel é estéril, e ela não tem filhos, ela não gera filhos. E sabe quem fechou a porta para que ela não gerasse filho? Quem, igreja? O próprio Deus. Diga comigo: porta fechada é sinal de milagres. E é interessante, irmãos, que Ana, ela só chora, ela sofre. Porém a Bíblia diz que todas as vezes que a família ia para a igreja, mesmo no sofrimento, mesmo com a porta fechada, mesmo sendo ridicularizada, humilhada por sua rival que ia junto, mas Ana não abria mão de estar na casa de Deus. Talvez eu estou pregando para alguém dessa forma: só Deus sabe, você está com a porta fechada, a coisa não está fácil, está difícil, mas mesmo assim, nessa noite você está aqui, na segunda-feira, dando glória a Deus e louvando o nome daquele que vive para todo sempre. Porta fechada é sinal de milagre, porta fechada é sinal de vitória. Mas é muito difícil você adorar quando a porta está fechada. Mas os verdadeiros adoradores, eles adoram além das circunstâncias, indiferente daquilo que está vivendo. Mesmo de porta fechada, ele dá glória a Deus, como Ana dava glória a Deus. Ele vai na casa de Deus, como Ana ia na casa de Deus. Amém, igreja viva? Amém. E aí, irmãos, o tempo vai passando, e Ana vai orando. Os anos passam, e a Bíblia diz assim que não foi uma vez, a Bíblia registra todas as vezes, pastor, todas as vezes que subia uma casa de Deus, a Penina irritava Ana. Era como se ela dissesse: Deus me ama e não te ama. Deus me abençoa, mas Deus não te abençoa, Ana. Eu tenho a bênção de Deus porque eu tenho filhos, mas Deus fechou a porta para você. Olha, Ana, o meu marido fica feliz porque eu dou filhos a ele, mas você não tem ninguém. Não há choro na sua casa a não ser o seu, Ana. E Penina tirava a alegria de Ana, irmãos. E isso foi acontecendo. Sabe, é muito difícil compreender isso, mas muitas vezes uma porta fechada significa que quando ela se abrir, haverá um grande milagre. Um milagre sobrenatural, como houve na vida de Ana. Você quer ver alguns exemplos? Como as portas quando se fecham são sinais de milagre. A Bíblia diz que quando a mulher viúva chega para Eliseu e diz: o meu marido morreu, e os cobradores estão ali e querem levar os meus 2 filhos para pagar a dívida, para vendê-los como escravo. Mas o meu marido temia o Senhor. O que devo fazer? E Eliseu diz para ela assim: o que você tem em casa? E ela fala: tua serva não tem nada, senão um pouco de azeite numa botija. E Eliseu diz para ela assim: então saia na sua vizinhança, pega vasilhas emprestadas, mas não pegue poucas, pegue muitas. Entra na tua casa, você e os seus filhos. E Eliseu dá a senha para ela e diz assim: e fecha a porta. E a Bíblia diz, irmãos, que a mulher assim fez. Ela foi na vizinhança e pegou muitas vasilhas e trouxe para sua casa.
e começou a virar o azeite. Mas antes dela virar o azeite, ela fechou a porta. Quando aquela porta se abriu, a mulher tinha dinheiro no azeite para pagar a dívida e viver do resto. Foi o que Eliseu disse para ela. Sabe por quê? Porta fechada é sinal de milagre. Você pode dar glória a Deus? Muitas vezes, quando Deus quer fazer um milagre na vida de alguém, Ele permite que uma porta se feche. Às vezes Ele fecha a porta na sua vida. Você quer outro exemplo de alguém que teve a vida transformada depois de uma porta fechada? Daniel. Daniel era um homem estrangeiro, em uma terra onde ele era estrangeiro. E a Bíblia diz que, por inveja, os homens daquele lugar fizeram uma armadilha, de forma que não se pudesse orar a ninguém. Mas Daniel, ele não abriu mão de orar ao Senhor como ele orava. E a Bíblia diz que por causa daquilo, Daniel foi acusado injustamente, por causa da sua fidelidade a Deus. A Bíblia diz que então o rei, mesmo contrário à sua vontade, mas forçado pela lei, e por 119 prefeitos das províncias da Babilônia, o rei foi obrigado a lançar Daniel na cova dos leões. E a Bíblia diz que ele coloca Daniel na cova dos leões, ao entardecer, ao entrar da noite. E a Bíblia diz que a porta foi fechada, e o rei colocou o seu selo, o sinete do seu anel, e fechou a porta. Mas a Bíblia diz, irmãos, que no outro dia, quando o rei chegou ali para ver, porque o rei não dormiu à noite, porque ele amava a pessoa de Daniel, e ele sabia que era por inveja que haviam feito o que fizeram, mas ele não tinha o que fazer, era a lei e ele tinha que cumprir naquele momento. No outro dia, logo que o dia nasce, o rei corre aonde estava Daniel lançado na cova dos leões. E o rei chega perguntando: Daniel, acaso o teu Deus pôde te livrar, Daniel? E lá de dentro ouve-se a voz de Daniel que diz: ó rei, vive para sempre. Daniel saiu andando daquele lugar das covas dos leões, porque uma porta fechada, quando Deus permite que uma porta se feche, Ele abre, e quando ela se abre, o milagre acontece. Sabe o que acontece? Daniel é promovido a governador da Babilônia, da noite para o dia, porque uma porta se fechou na vida dele. Quero ser profeta para a vida de alguém. Talvez a porta está fechada para você, mas te prepara, porque quando ela se abrir, também chegará o tempo da promoção na sua vida. Porta fechada é sinal de milagres, porta fechada é sinal de promoção na vida daquele que crê. Você pode dar glória a Deus? Diga comigo: porta fechada é sinal de milagres. Quer ver mais uma vez para você formar sua opinião sobre isso? A Bíblia diz, Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: mas vós, quando orardes, não sejais como os gentios, que correm para as esquinas e fazem longas orações para serem vistos pelos homens. Mas vocês, quando orarem, entra no seu quarto, e no seu quarto fecha a porta. E o teu pai que te ouve em oculto te recompensará. Porque porta fechada é sinal de resposta. Porta fechada é sinal de milagre. Você pode dar glória a Deus? Diga aleluia. Então, irmãos, perceba, a porta está fechada para Ana. A porta está fechada para Ana. Os anos passam. Ana ora, Ana chora e nada. Porém um dia, a Bíblia diz, pastor, que Ana foi visitar uma outra igreja, um pastor que ela achava que era melhor que o dela. Amém, igreja? Vocês é bom de Bíblia, hein? Não são nem um amém. Amém não, verdade.
Ana foi na outra igreja? Outro pastor? Ana foi na mesma igreja. O mesmo pastor. O mesmo altar. E Ana, ela começa a chorar. E ela, sabendo que a porta estava fechada, e Ana vai fazer uma oração, irmãos. Agora, você acha que é a primeira vez que Ana vai orar? Eu imagino. Isso é só uma conjectura. Mas a Bíblia diz que os anjos, que a nossa oração ela é colhida. Ela é colhida e ela é levada para a eternidade. Agora imagina, só imagina. O anjo que vai colher a oração. Quando Ana chega com aquela choradeira. E o anjo vai. Imagino que se tivesse uns 2 ou 3, um olha para o outro e fala: quem está vindo? Okay, Ana. Mas de novo, vai você, vai lá. Já sabe, qual que é a oração de Ana? A mesma oração. Olha, vai falar do filho, quer ver? E Ana começa: ai, Senhor, me dá um filho, Senhor. É a mesma oração. É a mesma igreja. É o mesmo altar. É o mesmo pastor. Ana, quando ela chega no templo, a Bíblia diz que Eli estava recostado em uma pilastra, em uma cadeira. Ele estava ali, observando a igreja. A igreja, o templo, provavelmente vazio. Porque ele fica prestando atenção em Ana. E Ana, ela começa a balbuciar, os seus lábios se mexem. Mas ela quase não consegue falar. Sabe quando a porta está fechada e você já não tem palavras, você já não sabe o que dizer, você não sabe o que falar. E às vezes as lágrimas irrompem, o choro vem. E era o que acontecia com Ana nesse dia. E ela só mexia os seus lábios e alguns grunhidos, alguns sons, mas não palavras compreensíveis. E o sacerdote olha e acha inclusive que ela está bêbada. E Ana está ali orando. E a oração de Ana é a mesma oração de anos atrás. Ana ora e ela diz assim: Senhor, eu quero um filho. Porém, irmãos, nesse dia a Ana faz algo diferente. Ana faz o que ela nunca tinha feito. Ei, olha aqui para mim. Você acha que Deus, que conhece todas as coisas, já não sabia que Ana seria a mãe de Samuel? Sim ou não? Sim. Você acha que Deus queria que Samuel nascesse? Sim ou não? Sim. Se alguém chegasse para Deus 200 anos antes de Ana nascer, assim como Deus falou de Ciro 200 anos antes dele nascer, no livro de Isaías, dizendo: eis o meu servo Ciro. Da mesma forma Deus iria dizer: olha, daqui a 200 anos vai nascer um menino, e eu vou falar com ele quando ele for menino ainda. Ele vai ungir o primeiro rei de Israel, o segundo rei de Israel, ele vai ser profeta, homem de Deus, vai ser meu sacerdote. Deus saberia disso, sim ou não? Porém, todas as vezes que Ana orou, até aquele dia, Deus não respondeu sua oração, porque o próprio Deus havia fechado a porta. Mas naquele dia, Ana coloca um elemento diferente. Ana coloca um propósito na sua oração. Sabe por quê? Deus não está comprometido com a sua vaidade, com a minha vaidade. Mas Deus se compromete com a necessidade do seu reino. Deus se compromete com sua palavra. Irmãos, Ana queria ser mãe, sabe por quê? Ela queria ficar livre da Penina. Ela queria ficar livre da vergonha social, que no seu tempo era a mulher ser estéril, era uma vergonha. Era uma humilhação para si e para seu marido. Ana queria pegar o menino, um filho, para poder mostrar para Penina e para a sociedade da sua época, assim: olha, eu também sou mãe, eu sou abençoada, eu também tenho um filho. Ana queria dar uma resposta para as pessoas.
mas por sua vaidade pessoal. E enquanto ela orou com esses propósitos, enquanto ela não deu uma direção diferente para a sua oração, não houve resposta. Até o dia que ela fez a mesma oração, o mesmo pedido, mas ela deu um motivo diferente. E ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, homem, eu o darei a ti por todos os dias da vida dele. Eu o devolverei a ti. Sabe por quê? Ana identificou que a casa de Deus precisava de um sacerdote, porque aquele que estava ali estava sozinho. Seus filhos, Ofni e Finéias, filhos de Eli, nem ali estavam. A Bíblia vai dizer que eles estavam em prostituição. Inclusive eles vão morrer tempos depois. Mas Deus precisava de um sacerdote para colocar no lugar. Quando Ana identifica essa necessidade, ela faz uma oração alinhada com o reino, com a vontade de Deus. E nesse dia, Deus abre a porta na vida de Ana. Quero dizer para você, ore segundo o reino de Deus e as portas vão se abrir. Pare de pensar na sua vaidade e coloque prioridade do reino de Deus na sua oração. Deus vai te abençoar. Portas vão se abrir para você. Diga comigo: porta fechada é sinal de milagres. E aí, irmãos, Ana, quando faz essa oração, então vem a resposta para a vida dela. Diga comigo: porta fechada é sinal de milagres. E aí, um ano depois, Ana tem o seu filho. Um ano depois desse dia, o menino vai crescendo, e quando ele desmama, por volta aí dos 4 ou 5 anos, ela o leva ao templo, e o mesmo sacerdote Eli, agora recebe aquele menino para cuidar dele. E a Bíblia diz que agora, Deus abre as portas para Ana, e ela se torna mãe de 2 meninas e 3 meninos. E a Bíblia diz que recorrentemente ela vai lá no templo e leva as coisas que Samuel precisava. E a Bíblia diz que Samuel crescia na presença do Senhor, e ainda menino, Deus fala com ele audivelmente. Ele começa a ouvir a voz de Deus. E irmãos, Samuel vai crescendo, e ele se torna uma referência em Israel como o homem de Deus. A ponto de, quando ele chegava na porta da cidade, os homens de cabelo branco vinham recebê-lo. E a Bíblia diz que eles vinham temerosos para saber se a vinda dele era de paz ou de juízo, porque aquilo que ele falava acontecia. Um grande homem de Deus. Imagina, irmãos, imagina a vida de Ana de porta fechada. Imagina a pastor Ana chegando na padaria, o povo, ó, lá, quem está vindo? Vai aquela coitada. Quem? Mulher daquele moço lá que mora na esquina lá, que tem a outra, que tem um monte de filho. Essa aí, coitada, é só choro. Você já viu que notícia ruim espalha, né, pastor? Agora, nada melhor do que um dia após o outro. Diga comigo, nada melhor do que um dia após o outro. Imagina depois agora que Ana se torna mãe. Onde Ana chega, irmãos? Ana é mãe de Samuel, o sacerdote, o juiz de Israel, o profeta, respeitadíssimo. Todos respeitam a palavra de Samuel. Aonde Ana chega no mercado, na padaria, fala: lá, quem está vindo lá? Vê se eu tô, como é que está meu cabelo aqui? Está bem? Quem que está vindo? Assim, é Ana. Vamos lá, vamos tirar uma selfie com Ana. Posso tirar uma selfie com a senhora? Já viu? Porque Ana foi fiel e suportou o tempo de portas fechadas. Deus a honrou e abriu a porta na vida dela. Compreenda que uma porta fechada significa que tem algo grande sendo preparado para a sua vida. Muitas vezes a gente desconhece, irmãos, e nós ficamos frustrados e tristes com as portas que se fecham. Mas uma porta fechada significa que tem milagres preparado para ser liberado sobre a tua vida. Amém? Pastor, quando eu cheguei aqui, é que eu lembrei dessa mensagem. Eu não ia pregar essa mensagem. Eu parei o carro ali que o pastor mandou. Eu posso dar esse carro para alguém, pastor? O senhor me autoriza de verdade? Irmãos, tem um carro ali. Talvez não seja o carro do seu sonho, mas é um bom carro, né, pastor? Branco,
Quem gosta de carro branco? Irmão, eu estou falando sério. Eu vou pôr uma proposta aqui para você. Alguém levar esse carro para casa. Gosta de carro branco? 2.0, automático? Amém. Esse carro, pastor, vou dar para qualquer pessoa. O senhor está de testemunha. Se tiver, está transmitindo pela live aí? Então está vendo. Está sendo filmado. A primeira pessoa que subir aqui em cima e me falar um dos nomes dos filhos, que Penina tinha vários, filhos e filhas, dos filhos de Penina, a primeira pessoa que falar um nome, pode levar o carro ali, está ali, está aqui. Nem vou pôr mais a mão. Como se chamava o filho de Ana? Fala, igreja viva. Samuel. E como se chamava, vamos falar de um dos filhos ou das filhas de Penina? Aí tem gente, meu Deus, onde está isso na Bíblia? Deixa eu pegar no Google aqui. Infelizmente você vai ficar sem carro, se depender disso, porque a Bíblia diz o nome do filho de Ana, mas a Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas, mas a Bíblia não registra o nome de nenhum deles. Sabe de uma coisa? Quando a porta se abrir, posso profetizar na sua vida, quando a porta se abrir, a bênção que chegar na tua vida vai atravessar gerações. E a sua bênção vai ser conhecida, assim como foi a bênção na vida de Ana. Penina teve muitos filhos, mas ninguém sabe o nome de um. Mas o filho de Ana tem nome. O nome dele é Samuel, aquele que Deus ouve. Porque quando Deus abriu a porta, Ele honrou e promoveu Ana a um lugar de destaque. Entenda isso, nova história é isso. Se prepare para viver uma nova história. Quando essa porta se abrir, você vai cantar o hino da vitória. Tem alguém que pode dar glória a Deus? Aleluia, bata a palma para Jesus, igreja santa. Aleluia. Um milagre extraordinário pede uma atitude extraordinária, pastor. Eu finalizo com isso. Às vezes nós queremos um milagre extraordinário, mas nós não fazemos nada extraordinário. O que Ana fez foi extraordinário. Imagina a mãe dizer assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele não vai ficar na minha casa. Eu vou desmamá-lo, mas ele vai servir ao Senhor. Ela entregou o filho dela. Ela abriu mão. No dia que ela fez esse voto, no dia que ela tomou essa atitude, que ela fez algo extraordinário, as portas se abriram na vida dela. Às vezes é isso que você precisa fazer. Alinhar sua oração com a vontade de Deus. Alinhar sua oração de acordo com o reino de Deus. Irmãos, o pastor já viu isso, eu também já vi. Tem pessoas que às vezes conseguem uma bênção desse tamaninho e se perde nela. Vai embora da igreja, se desvia, larga a esposa, larga o marido, larga os filhos, por causa de às vezes foi uma pequena promoção, foi um vislumbre. Às vezes por causa de algo pequeno, a pessoa abandona. Então entenda isso, Deus quer fazer algo grande na sua vida. Quer fazer algo grande na sua vida. Mas você tem que orar e alinhar a sua oração com a vontade de Deus. Você tem que alinhar e dizer para Deus e mostrar para Deus, através da sua oração, que você será fiel. É o que Ana faz, algo extraordinário. E quando ela faz o voto, na mesma igreja, no mesmo altar, o mesmo pastor, ela não saiu e falou: eu vou lá para a igreja do Monte Líbano, eu vou lá para a igreja do Parque Piracicaba, lá para o Santa Efigênia. Não, ela fica na mesma igreja. Ela fica com o mesmo pastor. Ela ora no mesmo altar. Ela fala com o mesmo Deus. Porém, o alinhamento da oração de Ana é:
se o Senhor fizer para mim, eu não vou usar para meu benefício apenas. Não vai ser por status, para esfregar na cara daquela cunhada linguaruda, daquele cunhado linguarudo, daquele vizinho língua grande, para tacar na cara do meu chefe, para mostrar para a irmã do louvor que tal, ou para o irmão da igreja, ou para a irmã. Ela não estava preocupada com isso. Quando ela faz a oração da resposta, é uma oração que ela diz: se o Senhor fizer, não vai ficar só para mim, eu vou devolver para o Senhor. Deixe que as bênçãos que Deus te entregue sirvam para honrar a Deus, o altar de Deus, para servir ao reino de Deus. Às vezes você está pedindo uma casa, um carro, uma promoção no trabalho, mas não vem, porque você ainda não alinhou essa questão. Alinha isso. Coloca a sua vida à disposição da obra de Deus, e você vai ver como as coisas vão acontecer rápido na sua vida. Porta fechada é sinal de milagres. Às vezes uma porta está fechada, mas se lembre disso: quando ela se abrir, você vai contar: grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou muito alegre.